Então, boa noite a todos. Vamos dar início a essa segunda noite de palestras da Semana Acadêmica da Engenharia Mecânica. Hoje nós temos programadas duas palestras. A primeira foi denominada Oportunidades e Áreas de Atuação para Engenheiros Mecânicos, né, o palestrante Christian Dilma. A segunda é Power BI, Aplicações e Exemplos para Engenheiros Mecânicos, com Anderson da Bona Sartor. A primeira palestra vai iniciar às 19 horas, né, logo a seguir, e a segunda está programada para as 20h30. A nossa primeira palestra, o cargo do Christian Dilma. Christian, ele tem graduação em Engenharia Mecânica e mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. É especialista em Administração de Empresas pela Universidade da Região de Joinville e inventor. Fez aperfeiçoamento na área de fabricação de moldes e análise serológica em Portugal e Alemanha. Tem trabalhos publicados em revistas e congressos. Traduziu o livro Tecnologia dos Plásticos. Foi durante 6 anos pesquisador do Grupo de Pesquisa e Treinamento em Comando Numérico e Automatização Industrial GRUCOM, do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é diretor e editor da revista Ferramental e diretor da BR Tooling Consultoria Limitada, atuando principalmente nos seguintes temas: molde, custo, tecnologias, concorrência e plásticos. Exerce as funções de presidente da Associação Brasileira da Indústria de Ferramentais, a BINFER, vice-presidente da Associação Mundial de Ferramentarias, ISTMA, vice-presidente da BDI Brasil, Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, coordenador de missões empresariais da Fundação Empreender. Já queria agradecer a Christian pela disponibilidade em estar palestrando para nós essa noite. É com você, Christian. Obrigado. Boa noite, Leônidas. Muito obrigado aí pelo convite, né? Gostaria de agradecer ao Instituto Federal. Eu também já participei como conselheiro do Instituto há alguns anos atrás, e sempre foi um prazer estar podendo compartilhar um pouquinho da experiência que a gente traz como bagagem, né? Nesse mundo tão bacana que é a engenharia, compartilhar com alunos, compartilhar com profissionais, com professores, enfim, com todos aqueles que são apaixonados pelo setor de engenharia, né? Muitas vezes o pessoal fala assim, poxa, a medicina é o meu sonho, né? E não sei, eu sou apaixonado, acho que engenharia é a base de tudo, e tenho muito orgulho de ser engenheiro, e tenho muito amor e respeito por todos aqueles que escolheram essa fantástica profissão, né? O Leônidas me convidou para falar um pouquinho a respeito das oportunidades para os engenheiros, para o setor de engenharia, né? Eu sei que essa é a semana da engenharia mecânica, provavelmente terão alguns outros engenheiros de outras áreas, mas como ele leu o meu currículo aí, o meu currículo é um pouco extenso, porque eu tenho me envolvido bastante com o associativismo, eu acho que isso é muito importante para o crescimento pessoal e profissional de cada um de nós. Então, acho que é muito bacana explicar um pouquinho do que eu pratico, do que eu faço na minha vida profissional, para que vocês possam entender, né? Eu fiz engenharia mecânica, como o Leônidas falou, na Universidade Federal de Santa Catarina, mas muito rapidamente, assim que terminei, eu já quis fazer o mestrado, né? Sem ter um intervalo para trabalhar, porque eu sempre fui muito apaixonado também pela pesquisa e por buscar a inovação e aquilo que vai fazer a diferença lá na frente, tanto para o setor de engenharia como para qualquer setor produtivo da indústria nacional. Importante também que a engenharia não está somente na indústria, né? Ela compartilha também a parte de serviços, também a parte do agronegócio, e nós, engenheiros, estamos com um pezinho, um dedinho, como a gente fala, em todos esses segmentos, né? Foi muito gratificante estar falando aqui sobre isso. Quando eu fui para a Alemanha fazer o meu mestrado, eu passei um tempo em Portugal também, para entender um pouquinho o mundo da ferramentaria naquele país, e eu não conseguia conceber
Porque um país que tem o tamanho de São Paulo, 10 milhões de habitantes, é menor do que a cidade de São Paulo, não fala grande São Paulo, que tem 25 milhões, apenas um município, e São Paulo hoje tem 11 milhões, que é maior que um país inteiro de Portugal, e Portugal tinha uma vocação muito forte no setor de ferramentaria, como exportador mundial. Então, foi uma curiosidade grande de eu passar por aquele país, para ver quais são realmente as oportunidades que a gente tinha naquele mercado da ferramentaria. E o nosso projeto, na época, com o professor Áureo Campos Ferreira, que foi o meu orientador no curso de pós-graduação do mestrado, era que a gente fizesse um laboratório de pesquisa denominado SIMINJECT, que era Computer Integrated Manufacturing for Injected Components. Então, nós queríamos trazer o conceito da manufatura integrada por computador para o universo do plástico, dos moldes, dos produtos injetados em materiais poliméricos. E aí o caminho foi esse. Nós estávamos em 3 colegas, um foi fazer doutorado na Alemanha na área de projeto, o outro foi fazer mestrado na Inglaterra na área do CAM, e eu fui fazer o mestrado na Alemanha na área do CAI. CAI e CAD-CAM era o que compunha, na época, a parte do SIM, né? E quando eu digo na época, já se foram 30 anos, porque isso foi em 1992. Então, provavelmente, alguns de vocês não tinham nem nascido ainda. A gente já sonhava com o SIM, né? Naquela época, o Brasil estava nascendo com a Sobracom, que era a Sociedade Brasileira de Comando Numérico, algumas máquinas chegando ao Brasil. Nós fazíamos a programação de máquinas CNC, que provavelmente vocês já devem todos saber o que é e conhecer, né? Nós fazíamos com fita perfurada, era um rolo de papel que perfurava um monte de furinho, e a gente passava aquilo no comando, o comando SIM numérico, que lia aquilo. Quando a gente tinha o azar de cair um pingo de graxa ou de óleo no papel, a fita rasgava, porque ela era um papel, e tinha que imprimir essa fita toda de novo. Bom, idas e vindas, né? Fiz o meu mestrado na Alemanha. Quando eu voltei para o Brasil, terminei o mestrado, eu vim trabalhar em Joinville, em uma ferramentaria, e eu, de imediato, né, falando com o dono, eu já quis participar de alguma entidade que trabalhasse no setor de ferramentaria, para que eu pudesse compartilhar todo aquele conhecimento que eu tinha trazido da Alemanha e de Portugal, da Europa, porque acabei visitando vários países, e eu fui, vamos dizer assim, naquela época, barrado, né, na CIG. Eu participei do núcleo de usinagem e ferramentaria, e eu estando na reunião, eu me apresentei como engenheiro da Fred Jung, moldes matrizes, e que eu gostaria de contribuir, e assim eu recebi um taxativo não, olho no olho do presidente, dizendo assim: nós não gostaríamos que você participasse. E eu fiquei pasmo, assim, como? Por quê? E a resposta foi assim: você vem aqui e vai roubar os nossos clientes, os nossos funcionários, porque na empresa de vocês têm o AutoCAD, né? Já tinha sisteminha CAD, tinha o SmartCAM, né, rodando em PC 286, e vocês têm uma máquina CNC, então o foco de vocês é roubar funcionário. Então, na realidade, eu queria compartilhar. Então, eu fiquei, assim, muito assustado, eu era bastante jovem, e eu fiquei assim, poxa, não é possível que isso aconteça, né? Mas, enfim, eu tive que me acostumar com o ambiente e começar a entender que as oportunidades, elas surgem muitas vezes no relacionamento, muitas vezes numa saída do país, né? E essa é uma das primeiras coisas que eu gostaria de falar para vocês, antes de entrar na apresentação rápida que eu vou fazer sobre o universo de ferramentaria, que está essencialmente ligado à engenharia, para que depois a gente possa debater. Eu acho que é muito mais produtivo nós trocarmos informações, né? Quem está presente aí pode me fazer as perguntas que tiver, seja elas de qual nível vocês acharem interessante, seja de salário, de comportamento, até das tecnologias mais modernas hoje em usinagem, em materiais. Mas, assim, eu recomendo a todos vocês, se houver a oportunidade, façam um estágio, façam um mestrado, façam um curso no exterior, né? A mente de cada um de nós, ela se abre de uma forma
inimaginável, né? Então, muito, muito importante você se associar, buscar os professores de vocês, fazer essa avaliação, a verificação de um estágio, ou até de um mestrado, ou uma especialização em um país desenvolvido, na linha de estudo que vocês querem, porque vocês vão ver que a rede de relacionamento que vocês abrem e o acesso à tecnologia que vocês vão ter, depois que vocês participam de um conjunto de atividades fora do país, ela é gigantesca. E isso essa é apenas uma das oportunidades que vocês terão na vida profissional de vocês. Bom, como o Leônidas me pediu para falar um pouquinho sobre as oportunidades, eu queria falar para vocês um pouco do setor de ferramentaria. Eu tenho aqui 50 slides, mas eu vou passar muito rápido, o objetivo não é cansar vocês, é dar alguns overviews para que vocês entendam, porque o setor de engenharia é um setor que tem que estar sempre pensando em novidade. E o mundo da ferramentaria, ela é também nessa linha, né? A ferramentaria é uma indústria que raramente produz um produto um produto seriado. Normalmente é um produto sob encomenda, e mesmo que você faça um produto que vai repetir mesmo que você faça um ferramental, um molde que vai repetir um produto que já existe, normalmente você agrega uma melhoria nesse seu produto, que é a ferramenta, né? Seja um aço novo, seja uma tecnologia diferente, seja a refrigeração, um tratamento térmico. Então, você está sempre melhorando, mesmo que o produto que vai sair daquele ferramental seja um produto consolidado e sem alterações. Então, ali depende muito da engenharia, depende muito da cabeça, da criatividade, do engenheiro, do técnico, né? E é por isso que eu associo o universo da ferramentaria à engenharia, né? É muito importante. E a gente chama isso projetando um novo Brasil, né? É muito importante que a gente entenda que o Brasil é um país de muitas oportunidades. É fantástico quando a gente vai aí fora, conversa com empresários no Canadá, nos Estados Unidos, na Alemanha, China, Japão, e todos eles têm uma visão do Brasil como um país do futuro, né? E eles apostam muito, porque o povo brasileiro é criativo, é um povo que não é de fazer briga, não é de fazer guerra, então é um povo que atrai, de forma geral, a comunidade internacional. Eu vou passar aqui, então, rapidamente o meu currículo. O Leônidas já falou, então eu queria dizer assim, a gente vai falar um pouquinho o que é uma ferramentaria, para aqueles que não conhecem, né? Quais são os nossos principais concorrentes mundiais, e isso tem a ver com as oportunidades que nós vamos discutir um pouquinho aqui. Quais são as perspectivas do setor automotivo, e eu falo setor automotivo porque ele é um dos indicadores do setor da economia do país, do Brasil, né? São 3 grandes setores que são termômetros, que é o agronegócio, o automotivo e a construção civil. Então, assim, ferramentaria, para vocês terem ideia, em um carro, ele costuma ter cerca de 3.000 a 3.500 ferramentais, né? E aí passa por moldes para injeção de plástico, passa por estampos para conformação de metais, passa por ferramentais para injeção de borracha ou transferência, o pneu e várias outras componentes, o vidro. Então, são os fundidos também, né, que também são feitos em moldes, carcaça de motor, bloco de motor, carcaça de bomba de óleo, bomba de água, de direção, enfim, tudo isso passa por um molde, até um botãozinho do rádio é um molde específico, né, o cluster, que é o painelzinho ali onde tem os relógios, o ponteirinho que marca o nível de combustível, a velocidade. Então, se vocês terem uma ideia, são 3.500, em média, ferramentais em um carro. E a média de gasto é na faixa de 400 milhões de reais para fazer um carro médio, em ferramentais. Para vocês terem ideia, o Azira, da Hyundai, essa última versão que tem aí, eles investiram 1 bilhão de reais em ferramentais, né, em moldes para produzir esse carro. Depois, algumas oportunidades, mas também as responsabilidades que nós, como profissionais da engenharia, temos, e umas conclusões rápidas para que a gente possa daí partir para uma conversa, uma troca de experiências, né? O que é uma ferramentaria?
Dentro da associação da qual eu sou presidente, que é a Associação Brasileira de Ferramentarias, muitas vezes nós temos que ir a Brasília para negociar com o governo políticas industriais. E há 10, 12 anos, quando a gente começou a ir a Brasília, o entendimento que o pessoal tinha lá sobre uma ferramentaria era mais ou menos esse, que está aí na tela, né? Vocês são aqueles que fazem martelo, foice, enxada, picareta, né? E aí a gente diz assim, poxa, desculpa, nada contra o setor que faz essas ferramentas, mas nós não somos esses, nós somos nenhuma das respostas anteriores, né? Quem faz isso são as ferrarias, né? As ferrarias fazem tudo isso, né? Então, todas as respostas. Nós fazemos ferramentais, não ferramentas. Ferramentas, nós deixamos bem claro que ferramentas são isso que nós vimos aí, enxada, foice, martelo, ou mesmo uma ferramenta de corte, uma broca, uma fresa, um cabeçote de usinar. O ferramental, como um todo, aquele conjunto que passa a ser quase uma máquina, e às vezes até mais que uma máquina, porque tem motores de passo, acionamentos, dispositivos, ele é muito mais do que apenas um conjunto. E o que envolve na cadeia de fabricantes de ferramentais, né? Quando a gente tem a ferramentaria aqui no meio, a gente tem os serviços privados, né, como alimentação, que precisa abastecer, tem os serviços públicos de entrega de água, energia, transporte, o próprio fisco, mas nós temos o pessoal que nos fornece material, né, aço liga, alumínio, cobre, enfim. Nós temos os fornecedores que nos abastecem com máquinas, fresadora, torno, retificadora, eletroerosão, furadeira de coluna, enfim, furadeira radial, em todo o leque de ferramentais. Ainda temos os sistemas e a tecnologia da informação, com softwares, CAD, CAM, ERP, CAI, simulação, enfim, tudo isso, né? Nós temos os acessórios, são robôs, dispositivos, sistemas de aquecimento, molde, os lubrificantes, a ferramenta em si, como eu falei, cabeçote fresado, broca, fresa, alargador, enfim, tudo isso, e ainda o profissional, que é o fresador, né, o projetista, o ferramenteiro, que a gente chama de ajustador, né? Existe aí um diferencial que o pessoal diz assim, poxa, é tudo ferramenteiro. Não, a gente tem um projetista, a gente tem um fresador, um torneiro, e aquele que monta o ferramental, que é o ajustador, né? Bom, todos esses abastecem o nosso segmento, e o nosso segmento faz basicamente tudo que você olha ao seu redor, ou quase tudo que você olha ao seu redor, você tem um ferramental. Então, na imagem que vocês estão vendo aí, vocês têm balde, vocês têm cadeira, mesa, engradado, um pouquinho mais embaixo vocês têm um farol de um veículo, né, a carcaça de farol com a lente, vocês têm uma garrafa térmica, vocês têm aqui do outro lado calota, uma impressora, um ferro de passar roupa, garrafas que são feitas com molde de sopro, né? Então, esse universo todo, ele está composto, ele compõe quais são os nossos produtos, né? Então, quando você olha aqui mais produtos, né? Você pega uma geladeira, você pega uma televisão, nós estamos com um pequeno delay aí agora entrou a imagem, né? Capacete de moto, ventilador, uma seringa, uma conexão, que seja Tigre, Trona, Amanco, né? Todos esses componentes, aí você tem aqui os talheres no canto direito inferior, que são feitos estampados, forjados. Você tem em cima, à direita, uma carcaça de bomba de óleo, que é fundida, né, função sob pressão de alumínio. Você tem um pneu. Então, assim, você tem diversos mesmos produtos, e ainda a parte de extrusão, que faz os perfis, né? Na próxima imagem, vocês estão vendo aí um carro, né? Cada novo modelo de automóvel, como falei, tem diversas ferramentas, e aqui ao lado tem a relação para-choque, friso, grades frontais, né? As ferramentas de estampo, capô, porta, e aí é um universo sem fim de ferramentais, né? Na próxima imagem, vocês vão ver um caminhão também, né? Aqui a gente está trabalhando em
ferramentais de grande porte, né? Vocês veem ali o peso de um ferramental, 29 toneladas, 16 toneladas, 15 toneladas, e aí a gente está falando em SMC, que é um processo de compósito, onde você tem uma lâmina que é aquecida e prensada, né? Você tem em diversos outros carros, que você pode ver na imagem seguinte, precisamos esperar carregar, mas aqui você tem, então, um preview, né? uma imagem prévia de tudo que você tem de complexidade. Mas o que é um molde, né? Então, quando você vê ali, nessa imagem que você está vendo agora, uma simples tampinha de uma garrafa, ela envolve um ferramental complexo como esse que vocês estão vendo na imagem aqui, né? É um produto de alto valor agregado. No nosso universo, a indústria automotiva no Brasil é o maior consumidor de ferramentais. A nossa mão de obra é especializada. Nós necessitamos de pouco espaço físico, porque os ferramentais são concentrados, mas os equipamentos que nós temos são de alto nível tecnológico, né? Quando nós precisamos ter precisão, né, qualidade, tolerâncias apertadas na usinagem quanto na montagem, nós precisamos ter equipamentos de alta confiabilidade. E aí entra um problema já no Brasil e uma oportunidade, né? No Brasil, nós estamos com um parque de máquinas totalmente obsoleto, e aí quando eu falo no setor industrial de produção de meios da parte mecânica, no universo da ferramentaria, o parque instalado de máquinas hoje está com uma idade de 21 anos, idade média. Então, vocês podem imaginar que quando você quer fazer uma usinagem de precisão, você tem medo, porque uma máquina com 20 anos de idade, ela está com folga, ela deve estar com folga. Então, você deixa um sobremetal, você tem a medida que você precisa usinar, mas você deixa um sobremetal para você não passar da medida e aí matar a peça, como a gente diz, né, ter que jogar fora e fazer nova. Alguns blocos desses chegam a custar 800 mil reais, 1 milhão de reais, e você jogar fora, ou ter que botar solda, né, repor material, é bastante desgastante, principalmente se forem peças com apelo visual, né, onde você não pode ter manchas. Então, assim, o nosso parque de máquinas está altamente defasado. Então, com folga, você deixa esse sobremetal, daí você mede a peça, você vai no comando, corrige aquela diferença, repassa o material, e se a variação da máquina for muito grande, você ainda deixa mais um material e repassa essa peça 1, 2, 3 vezes. Então, com isso, nós estamos aumentando o nosso tempo de usinagem. Aumentando o tempo de usinagem, nós estamos perdendo competitividade, produtividade, consequentemente, competitividade. Além do que essas máquinas, elas, por serem antigas, elas têm motores elétricos de geração mais ultrapassada, que gastam mais energia, e elas também não têm as velocidades das máquinas high-speed, as máquinas de alta velocidade, que nos dão um ganho no tempo de usinagem. Então, isso nos prejudica bastante em sermos competitivos com o mercado internacional, que é um dos itens que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Só para vocês terem uma ideia qual é a distribuição em nível Brasil, né? Nós temos aí cerca de 2.000 ferramentarias de mercado, que nós chamamos, e cerca de 3.500 ferramentarias cativas. Quando a gente fala ferramentaria cativa, a gente pode mencionar, por exemplo, uma ferramentaria da GM, da Volkswagen, da Tigre, que são ferramentarias escravas das suas companhias e que só produzem ferramentais para o grupo aos quais elas pertencem, né? E as ferramentarias de mercado são aquelas que estão abertas. Então, vocês veem aqui na região de São Paulo cerca de 1.000 ferramentarias, na região de Santa Catarina, e o polo principal é Joinville, 450 empresas, e o Rio Grande do Sul, onde o polo principal é Caxias do Sul, cerca de 380 empresas. Mais 200 espalhadas em outros estados, né, com concentração no estado do Paraná, Minas Gerais, alguma coisa no Rio de Janeiro, mas pouca coisa nesses estados e muito pouco na região norte e nordeste do Brasil. Quando a gente começa a comparar os custos que a gente tem aqui de matéria-prima, nós estamos falando aqui
o preço do aço em dólar, de alguma coisa de 3,88 a um aço P20, que é um aço bastante usado no setor de ferramentaria, que é mais caro do que o aço na Alemanha, que está $2,54 o quilo, e muito mais caro do que o 1,35 na China, né? Então, nós estamos falando que o aço é 1,5 vezes mais caro do que na Alemanha e quase 3 vezes mais caro do que na China. Quando nós vamos para o custo da mão de obra, a diferença também é gritante, né? Nós estamos com uma diferença de 2,5 vezes o que nós temos de valor na China. Então, quando a gente fala que um profissional aqui no Brasil ganha R$4.000 com encargos, né? Ou falar assim, uma média de R$2.150 de salário declarado, mais encargos, vai para 4.000. Na China, se tem aí a 1.300, ou seja, basicamente a metade, e os encargos lá são bem menores, que acaba dando aí uma diferença de 2,5 vezes o valor da mão de obra, né, do custo do profissional no Brasil. E indo para o terceiro fator que completa o custo de produção de um ferramental, é a nossa carga tributária, né? A China ela tem uma carga tributária que representa cerca de 18% do PIB, e o Brasil, 38% do PIB. Se você pegar 2 vezes maior em impostos, 2,5 vezes maior em mão de obra, e quase 3 vezes maior na matéria-prima principal, que é o aço, você já sabe aonde que chega o nosso custo, né? Fica inviável a gente competir com países que têm um nível como a China. Você pode dizer assim, e a Alemanha, né? A Alemanha tem um custo de mão de obra mais alto que o Brasil. Os Estados Unidos, da mesma forma, o custo de mão de obra lá é mais caro, mas eles têm um rendimento, a produtividade deles é maior. E isso não é porque o nosso pessoal é preguiçoso ou porque é malandro, não. É porque eles têm recursos produtivos que permitem que eles sejam mais produtivos. Né? Voz corrente no nosso mercado que um ferramenteiro alemão, um ferramenteiro americano, um ferramenteiro inglês, valem por 3 ferramenteiros brasileiros. Ou seja, mesmo que a minha mão de obra aqui seja maior, eu tenho que multiplicar ela por 3 para que eu tenha o mesmo nível de que um ferramenteiro do Canadá ou de algum país desse que é um pouco mais modernizado em termos de equipamentos, né? De recursos, a gente fala, inclusive software, os equipamentos produtivos, as máquinas para teste, enfim, tudo isso. Bom, aonde nós batemos a realidade hoje, então, quando nós falamos em concorrência mundial no nosso segmento de ferramentaria? Nós estamos falando que hoje o Brasil está importando basicamente 60% do que ele produz de ferramental. Hoje nós já estamos com importação acima de $1 bilhão por ano, e isso representa a gente ter, se a gente conseguisse absorver essa importação e produzir no Brasil, nós estaríamos tendo algo de 400 empresas de porte médio, ou da média das empresas de ferramentaria no Brasil, gerando cerca de 10 mil empregos adicionais para atender esse mercado, né? E a gente tem um desafio bastante grande, porque quando eu falo esses números, nós estamos falando que nós apenas zeraríamos a balança comercial, nós não estamos falando em exportar ainda, né? E aí a gente diz assim, poxa, então por que a gente não zera e exporta? Sim, essa é uma meta nossa, do nosso setor, zerar a balança comercial, né, e depois passar a exportar. Quanto nós podemos exportar? Como eu falei para vocês, Portugal, que é um país com 10 milhões de habitantes, tem 300 ferramentarias. Nós temos 2.000. Portugal exporta hoje 450 milhões de euros. Então, nós poderíamos, com 2.000 ferramentarias, exportar mais de €1 bilhão. Então, assim, o mercado existe, o potencial existe, e essas são as oportunidades que nós temos aqui. Os nossos principais concorrentes mundiais, né, nós vamos passar aqui rapidamente, nós, como Associação Brasileira de Ferramentaria, nós participamos da Associação Internacional.
o Leônidas comentou ali, eu estou hoje na função de vice-presidente da Associação Mundial, e nós temos aí 24 países membros, vocês podem ver aqui, tem países da Ásia, tem países da Europa, e na América hoje nós estamos com Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, e desde o início desse ano com o México também participando. Bom, com isso nós temos acesso à tecnologia, à visita e principalmente ao relacionamento com todos os presidentes de associações desses países. E isso nos dá uma visibilidade, tanto do nosso lado, quanto uma oportunidade de a gente navegar e visitar essas empresas e buscar de lá as melhores práticas que são utilizadas tanto em termos de gestão de pessoas, quanto em políticas comerciais, quanto em tecnologia aplicada nas ferramentarias. Só para uma ilustração, né, a ferramentaria americana, lembrem-se que o Brasil tem 2.000 ferramentarias, os Estados Unidos tem 7.000, na Alemanha são 5.000 ferramentarias, eu não vou passar aqui todos os detalhes para vocês, se alguém de vocês tiver interesse, a gente pode disponibilizar esse material, né? A Alemanha tem 5.000 ferramentarias, aqui fala os detalhes, que 80% tem menos de 20 funcionários, e passa algumas informações a respeito dos países, mas eu não vou entrar em detalhes. O próximo aqui é Portugal, com 300 ferramentarias. Precisamos esperar o sistema atualizar lá. Portugal atualizou. A China, para vocês terem noção, né, como sempre, são números estratosféricos, né, e aí vocês percebem ali na apresentação, que viu agora, são 30.000 ferramentarias. Então, eles têm 15 vezes mais empresas de ferramentarias do que nós. A maior ferramentaria do mundo está lá, é a Foxconn, que são 6.000 funcionários e produz 7.000 moldes por ano. A Foxconn é um fabricante que não apenas de ferramentais, mas também de produtos eletrônicos. Eles fazem toda a montagem dos iPhones. Dados, mas o YouTube ainda não recebeu. Vamos ver. Christian, eu acho que está ok. Pelo que eu estou vendo aqui pelo YouTube, ainda está no China. Tá. Bom, vamos lá. Eu vou mudar porque agora ele parou de carregar lá. Eu tive um retorno aqui do pessoal que voltou, tá? A conexão está ok agora. Ótimo. Então, pessoal, nós paramos na China lá com seus 30.000, suas 30.000 empresas, ferramentarias, né? Coreia do Sul também tem hoje cerca de 4.000 ferramentarias. O Japão tem 10.000 ferramentarias, né? Também é um país pequeno, mas é um país altamente tecnológico, altamente especializado. Os ferramentais que se produz lá são ferramentais de altíssima complexidade, né? O Japão é especialista em ferramentais para lentes, né? Lentes altamente, produtos de altíssimo polimento, ciclos rápidos, e também vocês percebem aí pelo slide de que 90% tem menos de 20 funcionários. Então, são empresas familiares, empresas pequenas, mas empresas com tecnologia bastante grande. No Brasil também, nós temos 90% com menos de 20 funcionários, que nós entendemos como pequenas empresas. As 2.000 ferramentarias que eu já comentei com vocês, né, e a concentração no Brasil se dá nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vou falar, então, um pouquinho sobre as perspectivas do setor automotivo, principalmente considerando que no setor automotivo nós temos um comportamento bastante padrão para aquilo que precisa de um engenheiro, né? Então, o setor automotivo ele é bastante dinâmico,
ele precisa estar sempre na ponta, sempre na inovação, principalmente agora, nos últimos 10 anos, com as políticas de inovação que foram lançadas pelo governo federal. Eu vou falar um pouquinho mais à frente do Inovar Alto, do Rota 2030, que exigem melhoria tanto na eficiência energética quanto na segurança veicular. Isso significa que cada ano que passa são feitas exigências para que haja redução do nível de poluição dos motores, a combustão, e também que o consumo de combustível seja menor. E aí entra com as novas tecnologias, né? Nós estamos falando aí de motores movidos a hidrogênio, motores elétricos, e toda essa matriz está sendo mudada, né? Então, a característica que tem acontecido nos últimos 10 anos é uma mudança de percepção dos hubs, dos locais de produção, dos polos de produção, né? Então, se vocês conseguirem ver no slide, próximo slide, onde mostra esse mapa mundi, que dá a perspectiva de onde estão indo a produção setorial futura, né? Então, está ficando bem nítido que está se desativando a produção de veículos na Europa e na América do Norte, né? Isso, principalmente Canadá e Estados Unidos, está se desativando, a Europa também está se desativando e está se concentrando, então, na Ásia, principalmente na China e na Índia, está se concentrando no sul da África, principalmente aquele paísinho lá embaixo, que é a África do Sul, que está sendo um hub, e na América aqui, na América como um todo, nós estamos falando dos principais hubs que estão sendo construídos no México e no Brasil, né? E quais são as características, então, que a gente pode ver nisso aqui, né? Quais são as perspectivas, né? E pasmem, quase que inacreditável, que a Itália ainda é o país que tem mais carros por 1.000 habitantes. Então, vocês podem ver que a Itália tem 500, quase um carro para cada 2 habitantes, né? Para cada 1.000 habitantes são 595 veículos. A Alemanha com 565, a França com 496, Japão 492, Estados Unidos 461, e aí vai descendo, né? E aqui embaixo aqui tem 4 ou 3 grandes pérolas desse slide, que assim, o Brasil tem só 136 veículos para cada 1.000 habitantes. Então, ele tem muito para crescer, né? Muito para rodar, para aumentar aí a participação dos veículos na matriz de habitantes. E a China tem só 18. Quando a gente fala que a China tem aí 1,5 bilhão de habitantes, ou 1.700.000 habitantes, imagina se esse número crescer, o quanto que pode ser produzido aí de produtos, né? A característica do setor, e no ranking mundial, o Brasil ele é posicionado hoje como o 8º fabricante mundial, o 8º produtor, né? E aí vocês vão ver agora, nesse slide, que a China produz 23 milhões de unidades ano, né? Os Estados Unidos está aí na casa dos 12 milhões, e o Brasil com 3,14. O Brasil é o 8º produtor, mas em termos de mercado interno, ele é o 4º. É o 4º maior mercado do mundo como mercado interno, né? Vocês percebem ali que a China basicamente consome tudo que produz. Os Estados Unidos consome mais do que produz, né? Então ele importa bastante. O Japão exporta, é um país que produz mais do que consome. O Brasil é um país que, por enquanto, está importando, né? E aí a Alemanha também é um país que exporta, né? E aí a gente vê muitos carros alemães no mercado. Mas como mercado interno, o Brasil é o 4º e como produtor o 8º. Então a gente consegue perceber, pelo desenho que é previsto pela ANFAVEA, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, as perspectivas ou as projeções que se tinha é que o Brasil ia atingir aí, num curto espaço de tempo, a casa dos 4 milhões, 4 milhões e meio de veículos produzidos por ano. Isso,
o quadro posto, quando a gente avalia a situação hoje da pandemia, ou mesmo a situação de montanha-russa que a nossa economia vive, né? Nós temos muitos altos e baixos, mas quando você começa a imaginar que a Fiat, no grupo FCA, né, Fiat Chrysler, colocou 14 bilhões de reais na fábrica de Goiânia, lá em Pernambuco, quando você vê que a Mercedes colocou US$ 1 bilhão na fábrica de Iracemápolis, quando você vê aqui em Joinville a BMW investindo numa fábrica para produzir 30 mil veículos, a GM investindo alguns bilhões também para a fábrica de motores, a gente passa a entender que essas empresas elas não investem para ficar 1 ano, 2, 3 anos no mercado, elas investem com visão de longo prazo, né? E aqui vocês veem um depoimento do Luiz Moan, que é o ex-presidente da Anfávia, e ele fala que a motivação das empresas, as expectativas, são de cerca de 20 anos, né? Então, quando ele falou isso aqui em 2015, nós estamos projetando para 2035, 2040, né? Então, há muito o que crescer, há muito o que fazer, né? E aí a gente começa a ver ainda os incentivos, que são as oportunidades para nós engenheiros, com o programa Inovar Alto, que foi um programa lançado em 2013, que designava uma parte do IPI, uma parte dos impostos, para a alocação no desenvolvimento de insumos estratégicos, mas veja que o item 2 menciona ferramentaria, né? Então, assim, é muito importante o governo fortalecendo a pesquisa, o avançamento do investimento no universo da ferramentaria, da pesquisa, e aí a pesquisa entra muito nos senhores professores que estão aqui nos assistindo, né? O desenvolvimento tecnológico, a inovação tecnológica e a capacitação de fornecedores, que é o item 7 do Inovar Alto, né? Então, antes do Inovar Alto, aqui nós tínhamos 10 montadoras, logo na sequência nós passamos a ter 13, e hoje o Brasil tem 26 montadoras instaladas em nosso território. Quando vocês veem isso, vocês podem raciocinar assim: as únicas empresas fabricantes de automóveis que não estão no Brasil são aquelas que produzem veículos premium, de altíssimo valor. Por exemplo, Ferrari, Porsche, que são carros que têm baixa produção, altíssimo custo e que não tem estrada para andar no Brasil, né? Todas as marcas comerciais normais, sejam chinesas, coreanas, alemãs, americanas, francesas, italianas, estão no Brasil. Todas, sem exceção, né? E aí a gente tem aqui um patamar que é a capacidade instalada versus a previsão de demanda, né? Existe a previsão de demanda de 15 milhões de horas de ferramentaria a serem consumidas até 2025 no Brasil, né? Mas a capacidade instalada de horas no Brasil são de apenas 6 milhões de horas. Isso são quase 1/3 da capacidade demandada, que será demandada no futuro, né? Hoje nós já temos uma baixo nível de atendimento. E tem um fator mais crítico ainda, pessoal, que é muito importante para nós engenheiros, e que são as oportunidades. Essa nossa capacidade de 6 milhões de horas instaladas é de máquinas operando full, máquinas operando em 100% de sua eficiência. E aí a gente vem no universo que a gente tem de medição da nossa produtividade, que está em 24%. Então, a gente considera assim, de 1 hora que eu tenho disponível de máquina para usinar, eu estou arrancando cavaco, de fato usinando, apenas 24%. Ou seja, eu estou arrancando cavaco 14 minutos e 46 minutos de tempo essas máquinas estão paradas. Essa parada pode ser por diversos fatores, pode ser falta de pedido, pode ser falta de programa, pode ser falta de matéria-prima, né? Mas é um número muito baixo. E mesmo quando a gente mede a máquina operando, ela muitas vezes está usinando numa capacidade, numa condição abaixo daquela condição ideal de que a máquina foi projetada.
Então, assim, a máquina foi projetada para utilizar uma curva de torque, potência, uma velocidade de arranque, né, um giro, né, um RPM no seu spindle, no seu cabeçote, e nós estamos trabalhando com 30%, 40%, 50% dessa capacidade da máquina. Então, nós estamos operando com ela ligada a 24%, e desses 24% ainda abaixo do potencial de que a máquina produz. Então, com isso, pessoal, nós não conseguimos atingir ou atender a demanda de mercado, e nós teremos uma dificuldade muito grande daqui para frente, considerando que o mercado vai aquecer, o mercado vai se recuperar. A previsão que a Anfávia tinha para o quinquênio 2020-2024 era de investimento de 40 bilhões de reais em novos projetos de veículos. Desses, 40% são investidos em ferramentais. Em conversa com o presidente da Anfávia, né, a gente tem conversas frequentes para a medição do nível de atividade econômica, tanto das montadoras quanto dos seus fornecedores. Nós somos membros da cadeia fornecedora. Esse investimento não vai ser reduzido, ele vai continuar sendo feito, apenas com um delay por conta da pandemia, ele vai ser postergado um pouco, né? Mas a gente tem absoluta certeza que esse investimento será feito até 2025, essa distribuição dos 40 bilhões será feita dentro desse período. Bom, considerando isso, nós temos para o cliente algumas premissas, né? Eles vão ter que comprar no mercado externo, por conta de que nós não temos a competência de atender a demanda que está acontecendo. A compra, então, no mercado externo é inevitável, por conta dessa nossa capacidade insuficiente, da nossa capacidade produtiva insuficiente, da nossa capacidade tecnológica mediana, por conta da nossa obsolescência dos nossos equipamentos, e também pela capacidade gerencial medíocre que nós temos dos nossos empresários. Também, né, a aquisição no mercado interno vai ser necessária por conta dos programas de incentivo que são atrativos, né? A gente tem também um programa chamado Pro Ferramentaria no estado de São Paulo, que beneficia as montadoras para utilizar créditos de ICM que elas têm bloqueados no governo para compra direta de ferramentais. Então, são programas atrativos para que eles comprem no Brasil. Por outro lado, eles não conseguem comprar tudo aqui por falta de capacidade de atendimento. E teria a logística facilitada também, que é muito mais fácil comprar ferramentais no Brasil e ter a logística de atendimento do que trazer eles da China, né, ou da Europa, seja lá de onde for. Quais seriam, então, as oportunidades para nós, ferramenteiros, ou para nós, fornecedores do setor, né? As oportunidades são aqui o fortalecimento do setor nacional, né? A gente teria um setor ferramenteiro industrial mais forte, nós teríamos o viés de crescimento e também uma estruturação profissional do negócio, né? E também nós vamos ter um desafio muito grande para ser vencido, e aqui, mais uma vez, entra de cabeça, como a gente diz, né, o engenheiro, né? Como nós vamos ser mais produtivos e como nós seremos mais competitivos. A produtividade significa que a gente possa tirar mais do mesmo recurso, do mesmo meio produtivo, do mesmo ativo que nós temos aí. E a competitividade está associada também ao custo, né? Então, como que a gente vai poder se tornar mais competitivo para que a gente possa competir, então, no nível mundial com esses países que estão aí. Daí a gente entra, então, nas oportunidades e responsabilidades que fazem parte, que compõem qualquer conjunto de premissas de uma empresa para que ela seja uma empresa de sucesso e que ela se perpetue, né, no mercado e não trabalhe ali 4, 5 anos, fique endividada e tenha que fechar, né? Então, nós vamos trabalhar com as oportunidades e as nossas responsabilidades em 4 pilares específicos, né? Nós precisamos de excelência na gestão, nós precisamos de recursos financeiros, nós precisamos de um mercado fidelizado também,
mas, principalmente, nós precisamos de profissionais qualificados e equipamentos produtivos, né? Nós estamos com um projeto bastante importante do setor de ferramentaria, que é uma excelência na gestão, e, mais uma vez, entra, então, os institutos de pesquisa e as universidades, e esse projeto está sendo desenvolvido com o Instituto Fraunhofer da Alemanha, onde nós temos uma proposta de fazer o WCT, que vai chamar World Class Toolmaker, que serão ferramentarias classe mundial. Esse trabalho ele é baseado em certificar as ferramentarias para que elas atendam um nível de classe mundial, no primeiro momento, um grupo menor de ferramentarias, um grupo um pouco maior da pirâmide vai atender a classe nacional, National Class, e aí essas empresas naturalmente vão migrando para que elas possam ser também World Class numa rampa de crescimento interessante, né? Em termos de profissionais qualificados e equipamentos produtivos, nós estamos renovando a grade curricular das escolas técnicas, isso junto com o Ministério da Economia, e nós pretendemos fazer isso também junto às instituições de ensino superior. E isso significa o quê? Significa a gente agregar mais tecnologia, mais conhecimento, também no modelo de ensino. Trabalhar com gamificação, trabalhar com realidade aumentada, trabalhar com realidade virtual, com holografia, com muita prática, com sistema dual, né? E o Instituto Federal ele é muito interessante dessa forma, porque você tem a participação na escola, e a grande maioria das pessoas também já estão trabalhando, então essa educação, essa transmissão de conhecimento, ele permeia com a parte prática e a parte acadêmica, né? Nós estamos com participações aí direto com o MDIC, que é hoje o Ministério da Economia, o MEC, o Ministério da Educação, e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Existe também a Rede Senai de Ferramentaria, Centro de Pesquisas, e programas de renovação que nós estamos discutindo com o BNDES, FINEP e o próprio Ministério da Economia, da renovação do parque de máquinas para que a gente possa se tornar mais competitivo com máquinas voltadas à produção de alta tecnologia e rapidez e com uma precisão necessária para fazer os ferramentais. E no projeto, que para mim é a parte principal de um ferramental ou de qualquer produto que nós vamos fazer, seja ele um liquidificador, seja ele uma televisão, seja ele um carro ou um prédio, eu particularmente valorizo demais o projeto, pessoal. Eu sempre uso uma expressão assim, eu digo que um bom projeto, um projeto perfeito, ele pode ser feito em qualquer ferramentaria, ele pode ser feito em qualquer indústria, que se o projeto for seguido, o produto funciona. Já de outro lado, se você tiver um projeto ruim, e você que fizer na melhor ferramentaria do mundo, na melhor empresa do mundo, se ele seguir o projeto não vai funcionar, o projeto vai ser um desastre. Então, assim, o projeto é a base de tudo. Por isso que é muito importante nós, engenheiros, utilizarmos a nossa energia, a maior parte da nossa energia, no desenvolvimento, no planejamento daquele produto, antes dele ir para a linha de produção. E como que a gente vai fazer isso, né? A gente tem que usar algumas palavras que são moda aí em inglês, né? Mas, na realidade, passando isso para o piniquinho, para a nossa língua, né? O rethinking, que é repensar, faz um projeto, é o tal do PDCA, né? A gente está sempre girando ele, planeja, faz, avalia, corrige, planeja, faz, né? A padronização, tá? O Brasil tem uma dificuldade muito grande com padronização, cada um acha que faz melhor do que o vizinho, e isso é uma perda de tempo, né? Tanto nos carros, quanto no liquidificador, como eu falei, quanto numa televisão ou num molde. É muito importante que você passe a ter produtos padronizados, componentes padronizados, porque você tem intercambiabilidade e você tem custos mais baixos também, né? E isso a gente tem que aprender a usar, porque aí fora, quando a gente vai
em países mais desenvolvidos, isso já é uma prática normal, né? Vocês veem isso nas plataformas mundiais dos veículos, MQB e outras plataformas, que são plataformas que fazem 20, 25 modelos de veículos diferentes, com base em uma plataforma standard, uma plataforma padrão. O projeto Design for Manufacturing, que é basicamente você pensar, né, fazer o projeto para a fabricação. Então, a gente tem muita dificuldade quando a gente faz um ferramental e o projetista coloca um raio de 2 milímetros em regiões que não precisa, que você pode ter raios de 5 milímetros utilizando ferramentas mais baratas e com áreas que você pode acessar mais fácil, né? Então, pensar muito, tanto no projeto para manufatura, quanto no projeto para montagem, que é o Design for Assembly, e utilizar essas metodologias que tem, FEMEA, né? A manufatura aditiva hoje, que existe, né? Isso é muito, muito importante. Quando eu menciono ali a Round the Clock Project, é um projeto que eu já vi lá em 1995 rodar em Portugal, e era assim, a cooperação entre projetistas, entre escritórios, né? Se fazia um projeto em Portugal e às 5 da tarde se encerrava o expediente, o engenheiro que estava no projeto ia para casa, ter a sua vida social, e lá na China o pessoal estava acordando e abria aquele projeto e continuava. Quando ele ia dormir, o português abria o projeto. Então você ganhava um tempo muito grande, e aí, considerando assim, ao redor do relógio, né? O projeto não parava, sempre tinha alguém trabalhando em algum lugar do mundo, né? E a gestão de projeto e gestão do conhecimento, hoje em dia, é fundamental. Então, assim, acima de tudo, nós, como engenheiros, temos que ser criativos, né? Eu costumo mencionar para o pessoal que conversa um pouco comigo, pergunta assim, como é que foi a vida, como é que a gente deve de se planejar como profissional, e eu digo assim, leiam muito, pessoal, leiam, aprendam, e não fiquem só na engenharia, tenham conhecimento geral, estudem outra língua, estudem a natureza. Boa parte dos projetos de engenharia hoje foram baseados em leis da natureza, né? Como que uma gota cai, né? E ali você tem basicamente a perfeição da aerodinâmica, né? Ou da aquadinâmica, né? Aquele formato não precisou ser inventado. A natureza tem ele ali e a gente só precisa copiar, né? Então, assim, indo para a conclusão do setor de ferramentaria, e aí a gente pode ir para o mundo da engenharia ampla, né? Nós teremos uma inclusão de cerca de 30% das ferramentarias por conta dessa falta de competitividade. Nós vamos morrer, sim, por conta de que nós não vamos conseguir competir, e nós não conseguindo competir em termos de custo e na área financeira, nós vamos acabar fazendo prejuízo, e o prejuízo leva à bancarrota e a empresa quebra. O nível de importação vai aumentar no curto prazo, porque nós não conseguimos montar empresas eficientes e nem capacitar mão de obra em tão curto espaço de tempo. Então, nós devemos ter um aumento de importação, e isso significa que cada um de vocês que é um engenheiro que está pensando, por exemplo, em ir para a iniciativa privada, para ser um empreendedor, o setor de ferramentaria será uma grande oportunidade para vocês, né? E aí eu não falo só no automotivo, eu falo também no setor de embalagens, também no setor de eletroeletrônicos, também no setor aeronáutico e no setor do agronegócio, também muita oportunidade para o setor de ferramentaria. Nós teremos aí um período de 3 a 5 anos de adequação das ferramentarias à exigência dessas novas obrigações que o governo coloca, tanto de eficiência energética quanto de segurança veicular, e o impacto no fornecimento de ferramentais para outros segmentos produtivos, né? Porque se vocês imaginar que o setor de automotivo for consumir todas aquelas horas que eu mencionei para vocês, não vai ter ferramentaria para fazer molde para o setor de construção civil, para o setor de eletroeletrônicos. Então, assim, existe sim essa possibilidade de nós fazermos ferramentarias competitivas e que vão ter uma lucratividade bastante grande para aqueles que quiserem se aventurar no universo da ferramentaria
ou do empreendedorismo. Mas eu basicamente recomendo que vocês passem pelo menos uns 2, 3 anos como funcionários para conhecer como funciona o universo do produto sob encomenda, né? Como funciona a relação com clientes. Pontos de extrema importância, nós já indo aqui para os últimos 2 slides, né? Cuidem muito com o dinheiro, pessoal. Cuidem muito de como vocês vão usar o dinheiro. Avaliem sempre o retorno do investimento e a lucratividade dos negócios que vocês tiverem, sejam eles de vocês ou sejam vocês funcionários. Ajudem os proprietários, os patrões, se vocês forem empregados, a estar sempre com um olho no peixe e outro olho no gato, né? Não adianta dizer assim, eu vou fazer um produto caro, vai ser bonito, vai ser funcional, né? Mas lá na outra ponta você está fazendo prejuízo, isso não vai durar. Então, atenção extrema no lado financeiro. No lado tecnológico também, né? Veja a real produtividade dos meios produtivos. Nós temos no nosso universo de ferramentaria, às vezes, uma máquina tridimensional, que talvez vocês conheçam, é uma máquina de metrologia para fazer medições precisas, e que são usadas 20% do tempo. Elas não se pagam, pessoal, né? Então, assim, ou você vende ela, se desfaz e contrata serviço de terceiros, ou você faz ela uma unidade de negócio e presta serviço com ela. Então, assim, a produtividade é fundamental para que você tenha um custo adequado e a tal da competitividade. As novas tecnologias emergentes, né? Nós temos muita coisa acontecendo no universo do laser, né? Da manufatura aditiva, de materiais mais eficientes, né? Mais duros, com índices de condutividade melhor, o que pode ajudar muito nos produtos. E o comercial, pessoal, não esqueçam também, tá? A gente tem que ser muito, muito esperto e racionalizar os nossos meios produtivos. Então, eu posso ter uma máquina de eletroerosão que eu uso 20%, mas eu posso cooperar, eu posso coopetir, que a gente chama, não é competir, é coopetir, com algum colega, vizinho, que tem uma retífica que está ociosa, então eu posso trocar serviço, fazer escambo, né? E ser muito mais produtivo desse jeito. Olhem com bastante atenção a manufatura aditiva, a inteligência embarcada, sensoriamento de produtos, né, materiais inovadores, processos eficientes que eu falei. Tenham conhecimento holístico, né? Isso significa não fiquem focados apenas na tecnologia, leiam sobre esporte, leiam sobre natureza, enfim, tenham conhecimento geral, isso refresca a cabeça e associa muita coisa, né? Tenham ousadia planejada, não tenham medo de arriscar, né? Mas arrisquem planejando, né? E tenham sempre pensamento disruptivo, pessoal. Não façam mais do mesmo, pensem sempre em fazer inovações, né? Obviamente sempre com coerência, com bom senso, e a parte das relações internacionais é fundamental, tá, pessoal? O mundo hoje, ele é integrado, o mundo, ele é rápido, a velocidade com que as inovações estão aí na praça, elas são quase que impossíveis de acompanhar, né? Vocês que são mais jovens vão ver ainda evoluções que serão exponenciais para nós, já foram, né, da década de 70, da década de 60 para cá, e cada vez mais, né? Então, assim, aproveitem disso, aproveitem as relações e conheçam o que tem aí fora, porque eu tenho certeza que há muita oportunidade. Leônidas, eu estou aqui, o que eu tinha que falar, eu acho que eu falei demais, 1 hora, né? Vocês tinham me pedido 40 minutos, mas eu sou empolgado. E eu estou à disposição de como você gostaria de agir agora. Obrigado, Christian, pela clareza na apresentação. Tem algumas perguntas ali que foram feitas. Vou tentar fazer a primeira aqui para você. Diz ali, perguntou, por que o custo do Brasil é muito caro, muito maior que na China e na Alemanha? Bom, são alguns fatores, né? Se você vê a explicação que eu botei logo no começo, o comparativo do custo da mão de obra, o custo dos impostos e o custo da matéria-prima, né?
O Brasil tem que aprender ainda uma coisa que é muito importante. Nós somos muito fortes em minério de ferro, e em vez de nós colocarmos uma siderúrgica, uma aciaria ao lado das jazidas, a gente coloca isso em cima de um vagão, manda para um porto, e ele é processado na Europa, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Eles processam lá, agregam valor, e aí vendem para nós mais caro. Então, eles exploram eles conseguem processar esse material virgem que nós fornecemos para eles, né? Então, assim, o que soma no custo disso? Vocês viram ali as diferenças de impostos. Mesmo na Alemanha, tem imposto alto, o nosso imposto é mais alto, né? Isso você pode fazer qualquer pesquisa. O Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária do mundo. Isso impacta bastante. A nossa ineficiência tecnológica, como eu falei, né? Os nossos alto-fornos, a nossa forma de construir ou de fabricar aço, ela ainda é bem atrasada em relação a esses países mais desenvolvidos. E você vê que na China é mais barato que o Brasil, né? Mas a Alemanha está ali no meio. Então, assim, a eficiência que tem os meios produtivos na Alemanha ou na Europa tornam o volume de produto, né? Então, assim, você tem a tecnologia, você tem os impostos, você tem o volume, né? Todo mundo sabe que o ganho de escala baixa preço, né? Então, lá eles produzem volumes muito maiores do que nós produzimos aqui, e aí você consegue diluir custos numa produção. Basicamente, são esses os fatores que tornam até o aço da Alemanha mais barato que o nosso, né? E aí, claro, se comparar com a China, mais ainda, né? Certo. Christian, tem uma pergunta aqui. Existe demanda para um curso de especialização lato sensu em ferramentaria em Joinville? Caso fosse ofertado, haveria interessados? Então, na realidade, a gente já fez algumas incursões em vários níveis, tá? Nós já propusemos, junto com o Senai, cursos de técnico em ferramentaria. O Senai disponibilizou vagas e a gente não teve alunos, não formou turma, né? Existe hoje uma percepção, e isso é triste de falar, mas, assim, no nível técnico, a gente tem pouca gente querendo trabalhar e sujar a mão, né? Se entende que trabalhar em fábrica é sujar a mão. E vocês me desculpem que eu vou usar esse termo, mas a gurizada de hoje, os jovens de hoje, eles querem trabalhar no ar-condicionado, sentadinho numa cadeirinha, tal, e ninguém mais quer sujar a mão. E se entende que trabalhar numa ferramentaria é sujar a mão. Então, a gente tem pouco interessado. Aconteceu alguns fatores, principalmente 2 fatores, que nos prejudicaram nisso. No passado, um aluno de 14 anos do Senai, ele podia, nas férias, ir na minha empresa e trabalhar lá nas férias, limpando a fábrica, limpando máquinas, carregando peças, carregando ferramentas, e ele tinha a vivência, ele tinha a aproximação com o meio produtivo, e ele passava a despertar aquela paixão. Até que o governo veio e definiu que abaixo de 18 anos não pode entrar em áreas de periculosidade ou insalubridade. Isso bloqueou que a gente pudesse ter esses alunos, né, esses aprendizes, né, que basicamente Senai significa Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, bloqueou que esses aprendizes pudessem ir para a fábrica. E aí, assim, eu falo agora, né, de uma forma não pejorativa, mas o moleque com 17 anos, ele está pronto. Mas ele ainda não pode ir para a fábrica. Daí, o que ele faz? Ele vai trabalhar numa lanchonete, ele vai para outros setores, né? Porque ele não pode entrar na fábrica. E aí ele vai estar trabalhando, ele faz uma faculdade e tal, e ele acaba se evadindo do curso. No lato sensu, também a gente tem previsto, no nosso planejamento estratégico do setor, até posso enviar por Leônidas, né? A gente tem previsto lá 2 cursos de terceiro grau. Um que seria engenharia de moldes e o outro que seria na linha da administração, né? Administração de ferramentaria, a parte de custos, gestão de estoque, tudo isso. Então, a gente queria ter administradores de ferramentaria e engenheiros de moldes, né? E aí, lato sensu, sim, é uma pós-graduação
seria muito bacana a gente ter, mas a gente precisa ter essa motivação, né? Infelizmente, o mercado trata os engenheiros, em alguns casos, como analistas, né? Não querem pagar aquilo que o engenheiro deveria receber, que são aí seus 9 salários mínimos da categoria, e aí algumas empresas registram nós, vocês, os engenheiros, como analistas e não como engenheiros. Aí pagam um salário bem abaixo, né? Então, muitas vezes o profissional, o engenheiro, ele, de início, né, ele está ganhando um valor baixo, e se ele tiver que pagar um curso lato sensu, acaba faltando para ele, né? Eu acredito que um curso lato sensu de pós-graduação, se fosse subsidiado, né, ou parcialmente financiado por alguma entidade, eu acredito que teria sim, tá? Matéria para isso tem demais, tá? Interesse de nós, ferramenteiros, tem demais. Mas, infelizmente, a gente já tentou, inclusive, trazer professores de Portugal para montar um curso desse e não avançou. Mas esse é um sonho, sim, nosso da Binfer, de que a gente pudesse ter esse curso, né? E até desafiando o Leônidas, existe aí o Rota 2030 com algumas linhas para capacitação, que alguns projetos de universidade estão apresentando, junto às linhas do Rota 2030, programas de capacitação, lato sensu, ou mesmo de nível técnico, para o nosso setor de ferramentarias. Sim, sim, é verdade. Cristian, tem mais uma pergunta aqui. Diz assim: a China é um grande concorrente das ferramentarias do Brasil. A Índia também está chegando a concorrer com o Brasil? A Índia tem, assim, muitos países concorrem, né? A pergunta é interessante. A Índia, ela não tem uma expertise tão grande, apesar de ser um país muito grande, né? Até hoje não se sabe se não é maior do que a China em termos de população, porque dizem que o censo, a medição da população na Índia é menos eficiente do que da China, então pode ser até que eles tenham uma população maior. Mas, enfim, eles estão ali muito próximos, mas o setor de ferramentarias dele não é muito forte ainda, não. Eles são membros da nossa associação mundial, eles estão crescendo, mas, assim, nós temos participações da Turquia, da Polônia, da Eslováquia, que têm sido mais fortes do que o pessoal da Índia. Mas há sim, tá, um viés de crescimento do setor ferramenteiro da Índia também. Ok. Uma outra pergunta, Christian. Onde o Brasil deveria mediar para aumentar sua competitividade na área da ferramentaria? Onde devia iniciar? Diz onde o Brasil deveria atuar de imediato para aumentarmos a competitividade na área da ferramentaria? Então, na realidade, basicamente é um resumo de tudo que eu falei para responder essa pergunta aí, né? Do meu ponto de vista, na capacitação de mão de obra, tá? Nós precisamos ter pessoas que saibam tirar mais dos equipamentos que estão aí do que a gente está tirando. E aí você vai dizer assim, poxa, mas os equipamentos não são velhos? Sim, são velhos, mas a gente está tirando apenas 24%. A gente podia tirar muito mais deles, né? E também é uma colocação que eu faço muitas vezes, é dizer assim, se eu te der a melhor máquina 5 eixos do mundo, o que você vai fazer com ela? Se eu não conseguir tirar de uma 3 eixos tudo que ela dá, como é que eu vou tirar de uma 5 eixos? Né? Então, assim, eu tenho que saber explorar os recursos daquilo que eu tenho em mãos. E a gente não sabe isso. Então, não é que nós temos uma deficiência de equipamentos. Sim, eu estou falando que nossos equipamentos são ultrapassados. Mas, ainda assim, eles podiam produzir o dobro do que eles produzem hoje. Né? E a gente não faz isso. Então, se a gente falar assim, vamos mexer na legislação, vamos baixar impostos, vamos zerar os impostos, legal, o nosso preço vai baixar. Não há dúvida, nós vamos ficar num preço bacana, né? Hoje nós até estamos com um pouquinho de vantagem, porque o dólar está muito alto, então hoje já não é mais tão interessante importar, porque o dólar está caro, mas a gente não atende no prazo.
e a gente não atende no prazo porque a gente não planeja, a gente não usa os equipamentos da melhor forma. Então, para mim, ainda, o resumo está aí dentro, está aí no IFSC, está nas universidades, está nas instituições, está no Senai, está nas escolas técnicas. Nós precisamos capacitar as pessoas para tirar mais dos equipamentos que a gente tem. Em conseguindo isso, nós vamos conseguir fazer lucro e cada vez mais rápido renovar o parque de máquinas, e aí sim, tirando mais. Mas, assim, se eu fosse mexer hoje, se eu tivesse o poder, né, a varinha mágica aí do Harry Potter para mexer hoje, eu mexeria na capacitação, tá? Formação de mão de obra, formação de profissionais. O segundo seria, obviamente, fazer um projeto de financiamento, de renovação do Parque Fabril, mas eu volto a dizer, se o governo me der dinheiro para eu trocar todos os equipamentos, tudo por novo, e eu não tiver quem saiba operar, não vai me resolver em nada, né? Então, assim, capacitação, depois uma política de renovação do Parque Fabril, né? E, por fim, obviamente, se a gente pudesse, né, sensibilizar o governo de que a nossa carga tributária é muito alta. Mas, respondendo a pergunta que fala aonde ele devia começar, eu começaria pela formação bem específica. E assim, pessoal, desculpem eu ser um pouquinho agressivo, mas antigamente, né, eu não peguei essa época, né, Leônidas, não sei qual é a tua idade, mas dizia assim, o aluno fez besteira, ele vai ajoelhar no milho, né? Os professores, o sistema era bem mais rígido e a gente obedecia. Né? A gente tinha meio que na porrada, meio que na força, na dor, mas assim, eu acho que a gente pode aprender, né, os recursos poderiam estar disponibilizados para que a gente tivesse uma capacitação ainda melhor de aproveitamento dos nossos equipamentos. Eu vivo dizendo, e não sei se o Leônidas concorda, mas eu já desafiei até o pessoal do Senai Nacional, dizendo assim, vamos fazer o sistema dual, né, voltar a ter um sistema dual onde o aluno vai parte do tempo na fábrica e parte na escola, mas também com os professores, tá? Porque vamos atualizar, pessoal. Vamos lá, assim, ó, o engenheiro Christian, que não é da academia, vai passar um tempo na academia e o engenheiro Leônidas, que é da academia, vai passar um tempo dentro da fábrica, né, mas mixando, não que ele vai agora se desligar da escola e não volta mais, não, fazendo essa interação entre as áreas, né, porque aí você busca aquilo que está realmente carente no setor e vai ajustando os dois lados, com a visão da academia e a visão da indústria. A indústria, certo. Concordo, Cristian. Tem mais uma pergunta aqui, Cristian. Qual o nível de automação das ferramentarias do Brasil? Para eu ser assim bem impactante, eu diria zero. Tá? Mas já estamos com algumas iniciativas bem isoladas, tá? Vamos falar em ilhas. Eu não gosto muito de dizer em ilhas. Quando a gente compra um stand coletivo em feiras, o pessoal diz assim, é a ilha das ferramentarias. Não, ilha é um negócio isolado, um negócio que não tem contato. Eu não gosto dessa palavra, mas realmente, quando a gente fala em automação, nós temos algumas ilhas no Brasil. Raríssimas são as empresas que estão automatizando os seus meios produtivos, botando robô, o sensoriamento, e também raríssimas são aquelas que estão automatizando os seus produtos, não os meios produtivos, mas os moldes, né, que possam ter sensores de temperatura, de pressão, como a gente vê aí fora do Brasil, né, inclusive com a RFID, já dando ciclo, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, ele está acompanhando no seu smartphone como está a produção daquele ferramental, quantas injetadas ele já deu, qual foi a produção daquele dia, quando é a próxima manutenção. Então, assim, infelizmente, nós estamos, para não dizer zero, tá? Porque zero é agressivo demais, mas eu te diria, numa escala de 0 a 10, nós estamos com 2. É muito baixo, muito baixo. Tá? Aí fora do Brasil já se utiliza robôs para fazer polimento, para fazer usinagem. Tá? Inclusive, saiu um projeto do Rota 2030 agora, tá, Leônidas? Sim. Uma proposta
para fazer testes de usinagem e de ferramentais usinados por robôs, né? E dias atrás eu vi uma palestra de um fabricante de robôs, e eu até vou conversar com ele pessoalmente. Ele disse, em ferramentaria não tem muito onde usar robô, a não ser para trocar peça. Eu disse, poxa, desculpa, cara, você vende robô pode polir, né, que é uma atividade extremamente manual hoje em dia, né, e aí você tem uma variação, porque o polimento, ele é muito crítico. Se você errar num canto, você pode quebrar o canto e danificar a ferramenta, ou se você botar uma pressão um pouquinho maior numa área de polimento, você já deixa ela com um brilho diferente. Então, o robô seria perfeito para polir a solda, até para usinagens negativas, tal. Então, tem muita aplicação, tá? O que falta realmente é a gente aplicar, né? Ok. Christian, queria te agradecer de novo pela disponibilidade, né? E parabenizar pela palestra. Foi muito produtivo. Eu acho que para os alunos foi muito bom ter tido essa palestra na semana acadêmica. Muito obrigado, Christian. Eu que agradeço a oportunidade, pessoal. É sempre um prazer poder conversar com os jovens, né? E transmitir um pouquinho da experiência que a gente tem. A gente não sabe tudo, mas nós já apanhamos bastante na vida, né? E acho que essa troca de experiência ela é muito bacana. Eu gostaria de estar presencialmente com vocês para olhar nos olhos de cada um e ver a expressão de acreditar ou não acreditar naquilo que eu estou falando, né? Porque quando a gente está de frente, a gente consegue perceber isso. Infelizmente, estamos nesse momento que ninguém gostaria que tivesse acontecido, mas estou sempre à disposição, Leônidas. Se você estiver outro dia que quiser fazer uma presencial, a gente pode fazer também, tá? Muito obrigado, pessoal. Desejo a todos aí um bom descanso, uma boa noite. Espero que tenha podido contribuir um pouquinho com o conhecimento de vocês. Muito obrigado, Cristian.